porque no terceiro dia, querido, tudo pode acontecer. No terceiro dia tudo é possível. Tudo é possível. No terceiro dia, aleluia. Então Deus, ele está intervindo hoje no nosso meio para remover, em nome de Jesus, toda a mentalidade limitada, toda a vergonha, todo o medo. Então receba sobre você, no nome de Jesus, um espírito de ousadia, porque hoje Jesus está intervindo e está removendo toda a vergonha, está removendo toda a mentira de Satanás, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, Ele te ungiu, sabe, o Senhor está derramando sobre você ousadia, coragem, o Senhor está derramando sobre você uma fé sobrenatural. Eu declaro uma fé sobrenatural, eu declaro o poder de Deus fluindo, emanando do teu coração, correndo pelas suas veias, correndo pelas suas correntes sanguíneas e alcançando os teus membros, alcançando a tua casa, alcançando as pessoas que você tocar. As palavras, o som que sair da sua boca será o som do poder de Deus. As palavras que você emitir através da sua voz operará milagres em nome de Jesus. As palavras que emanarem da tua boca vai gerar no reino do Espírito milagre no nome de Jesus. Porque a unção de Deus está sobre você, e a unção opera milagre, a unção põe em liberdade o cativo, e eu quero ativar agora no nome de Jesus sobre a sua vida. Eu declaro a unção que quebra o jugo. O que você falar vai ser carregado de unção, o que você profetizar vai ser carregado do poder de Deus, e vai abrir covas, vai destruir ciladas de Satanás, vai transformar realidades no nome de Jesus, porque a unção do Espírito está sobre a sua vida. Porque, querido, um dia Jesus interviu, Ele entrou, você vai ser um vaso de honra. Jesus, Ele interviu, Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele te tirou da vergonha e te trouxe para um lugar de luz, para te fazer viver uma nova história. E a partir dessa nova história, Deus vai gerar outras histórias através de você. Deus te sarou para que das suas feridas saia poder para curar. Deus te curou para que das suas feridas você pudesse sarar outros no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então, querido, sabe por que milagres podem acontecer no terceiro dia? Sabe por que nesse casamento aconteceu milagres? Porque a Bíblia está falando que Jesus foi convidado. Jesus estava presente. Jesus estava presente. Então eu quero falar qual é o primeiro passo para uma transformação, para um milagre na nossa vida. A primeira coisa, convide Jesus. Você quer viver um milagre na sua casa, na sua vida financeira, na sua família? Convide Jesus para dentro da sua vida. Convide Jesus para o centro da sua casa. Convide Jesus. Você olha, você não consegue, você está vendo a destruição, você está vendo a ausência, de sonho, você está vendo uma realidade que talvez você já esteja acostumado, já tenha se conformado, mas convide Jesus. Chame Jesus, convide Ele, porque a Bíblia está falando que ao terceiro dia fizeram esse casamento, e estava ali a mãe de Jesus, e também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Então Jesus não estava de penetra ali, Jesus foi convidado, e a Bíblia fala que Ele está à porta e bate, e Ele entra se nós abrirmos a porta. E você que abriu a porta do seu coração para Jesus, e Ele entrou, então hoje a sua vida pode ter paz. Se você já convidou Jesus para dentro da sua casa, hoje dentro da sua vida existe cura para você, existe transformação, existe provisão, existe paz. Porque quando você está convidando Jesus, você sabe quem está entrando na sua vida? O príncipe da paz. É por isso que você pode ter paz. Quando você convida Jesus para entrar na sua casa, no terceiro dia, sabe que você está convidando a cura para entrar. Você está convidando a prosperidade.
Você está convidando, querido, aquele que pode fazer todas as coisas. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. É isso que diz, a palavra dele fala que segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus nós temos nossas necessidades supridas. Aleluia. Então é por isso que é importante convidar Jesus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para viver essa transformação na nossa vida é convidar Jesus. Convide Jesus para as decisões que você tem que tomar. Convide Jesus para dentro da sua casa, para os seus negócios. Convide Jesus para dentro do seu casamento. Convide Jesus, para os sonhos, para os planos que há no seu coração, e você terá resposta no nome de Jesus, amém? Segunda coisa que a gente pode ver aqui, querido, no versículo 3, dizendo assim: faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe, querido, a palavra de Deus mostra para nós, e eu vendo isso aqui, a única coisa que Jesus falou ao meu coração foi sobre tempo. Quando nós temos Jesus na nossa vida e queremos que Jesus faça, mude as coisas radicalmente, Jesus pode fazer isso, pastor? Pode. Mas o tempo, quem consegue administrar o seu tempo, esse vai ter sucesso. Quem consegue administrar o seu tempo, esse vai ter êxito. Porque, querido, o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. E muitas pessoas têm naufragado na sua fé, porque, querido, elas acham que Deus é um gênio da lâmpada, ou é um mago que faz uma magia e tudo muda. Não, Deus, ele age com um propósito. E o propósito de Deus é fortalecer os seus filhos aqui na terra para reinar em vida. Aleluia, para triunfarem sobre as obras de Satanás. Então, querido, o tempo, Deus ele sabe a hora certa de agir. Mas sabe o que acontece? As necessidades que nós temos no casamento, na vida financeira, as necessidades que nós temos, físicas, muitas vezes, querido, elas nos impedem de ver o agir de Deus. Elas nos impedem. E o que acontece? A nossa fé, ela naufraga. Será mesmo que Deus pode fazer? Está demorando demais. Pastor, só Deus na vida desse homem, só Deus na vida dessa mulher. Está demorando, Será mesmo que eu vou ser mãe um dia? Será mesmo que um dia eu vou ser feliz? Está demorando. Parece que essa dor não vai passar. Parece que essa enfermidade não me deixa. Vai e volta. Porque a necessidade, querido, rouba a fé das pessoas. A necessidade deixa as pessoas incrédulas. Acham que Deus está demorando, mas não é, querido. Não é que Deus está demorando, é porque nós ainda não aprendemos a ver como Ele vê. Porque quando nós, como filhos de Deus, vê como Deus vê, você vai ver que 10 anos pode ser um dia. Você continua crendo. Sabe por quê? A águia, ela é um animal muito forte. Ela voa por cima das tempestades. Ela voa, ela é muito forte nesse sentido. Ela tem a capacidade de se renovar. E a Bíblia nos compara com uma águia. Mas se você for fazer uma pesquisa sobre quem vai mais longe, a águia ou a borboleta, muitos podem dizer que é a águia, por ser um animal mais forte. Mas na verdade é a borboleta. Ela consegue ir muitos quilômetros. Ela não tem a força física da águia. Ela não tem a estrutura física da águia. Ela não tem um suporte da águia. Mas ela tem o que? Perseverança. Ela tem alvos. E ela consegue ir muito longe. Você pode pesquisar, irmão. Não sou biólogo, mas estou falando para você aqui, Ela consegue ir em lugares muito distantes. Ela tem essa capacidade de voar sem parar. Ela consegue voar muitas distâncias sem parar. Você está entendendo? Então o que eu quero falar com você? Que o tempo, ele vai gerar em nós perseverança, O que a Bíblia fala? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se abre. Isso está falando de você perseverar pedindo. Isso está falando de você perseverar batendo.
Isso está falando de você perseverar na fé. Então a necessidade te impede, querido, de você perseverar. Então se eu não tiver paciência, ou seja, se eu não esperar o tempo de Deus, e o que é esperar no tempo de Deus? É não fazer nada? Não tem nada a ver com isso. Esperar no tempo de Deus, querido, é esperar na palavra. Aleluia. É continuar caminhando, declarando a palavra. É continuar confessando a fé. É continuar chamando a existência. Amém? É chamando a existência. A dor, pastor, fisicamente falando, está aqui, mas eu sou curado. Eu sou livre. A realidade da minha casa está assim, mas a Bíblia me diz que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então no tempo de Deus, eu estou vendo o tempo de Deus para agora. Porque a realidade de Deus é para agora, querido, não é para amanhã. Porque a fé não é para amanhã, a fé é para hoje, é para agora. Então eu preciso me apropriar da fé, não da esperança, nesse sentido. Porque a fé, querido, ela traz a existência. Então a Bíblia está mostrando aqui, né, que a mãe de Jesus se sujeitou. No versículo 5 fala assim: e fazei tudo quanto ele vos disser. Parece que Jesus foi grosso aqui com ela, mas não, querido, né? Não foi nada disso. Jesus estava se manifestando como Messias, como Cristo. Você está entendendo? E Maria entendia quem ele era, que não era o filhinho dela, mas era o Cristo. E Jesus estava iniciando o seu chamado. Então há tempo para tudo, amém? Então a quinta coisa que a gente pode ver aqui no versículo 5 é isso. A quinta não, a terceira, perdão. Fazei tudo quanto ele vos disser. Está falando de obediência. Para a gente, querido, permanecer, nós precisamos obedecer. Amém? Sem obediência não tem como a gente ver transformação. Porque assim, quando você vai no médico, o que o médico faz? Você está passando mal, você já passou, né? Você não sabe de onde vem essa dor na nuca, né? Você não sabe de onde vem tanta coisa. Aí você vai descobrir que a sua pressão está alta. Aí vai falar: olha, você não pode comer isso, você tem que repousar, você tem que fazer isso, exercício, tá. Ele vai passar o quê? Uma lista para você. Se você não for obediente a essa lista, o problema não vai passar. A realidade não vai o quê? Mudar. Não vai mudar. Então a transformação não vai acontecer se não houver obediência. É necessária obediência para prosperar. É necessária obediência para ver uma vida transformada. É necessária obediência para que a gente veja o milagre. Aleluia. É necessário obediência, querido. Então, o que eu quero falar com isso? Que é necessária uma submissão total a Deus. Porque uma submissão total a Deus vai liberar algo chamado fé. Aleluia. Uma submissão total a Deus vai liberar fé, irmão. Você está entendendo? Então, se nós nos submetermos totalmente, se andarmos em obediência totalmente a Deus, vai ser liberado fé. Fé para quê? Para ver o agir de Deus, para ver o milagre, para ver as realidades sendo transformadas, porque a submissão, a obediência à voz de Deus transforma realidades. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio, transformar a realidade da nossa casa, transformar a realidade do nosso casamento. Então, quando você vem para o culto da família, o que você recebe? Instruções para que você tenha uma família que sirva a Deus. E eu preciso me submeter. Você está entendendo? Eu preciso obedecer às instruções. Para quê, pastor? Para que eu tenha uma família sólida, firme, alicerçada na rocha. Para que eu tenha, sabe, um casamento abençoado, eu preciso me submeter à palavra de Deus. Obediência. Então, a obediência libera a fé que está dentro de nós, querido. Porque quando você ouve a palavra e obedece ela, a fé é ativada. Amém? E a fé traz a existência. Glória a Deus. O versículo 10 diz algo assim: e diz-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido o bom, então o inferior, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Queridos,
Isso aqui mostra como muitas vezes as pessoas têm deixado para viver algo sobrenatural de Deus no fim da sua vida. Não, quando eu tiver, mais velho, agora eu vou curtir. A Bíblia está falando aqui, sobre esse vinho, sobre o vinho bom que é servido no final. Porque, querido, as pessoas deixavam o melhor vinho para servir no final da festa. No início, era servido primeiro o vinho bom, depois o ruim. É que nem primeiro entrega a Coca-Cola, quando todo mundo está cheio, entrega o soberano, o garoto. Mas na festa de vocês não, só vai haver o melhor. Aleluia, porque Jesus está no controle. Amém? Então olha só, o que acontece? Aconteceu, querido, trazendo para a nossa vida hoje, que o melhor de Deus não é para o fim, é para agora. O melhor de Deus para a sua vida é para hoje. Então muitas pessoas, querido, passam anos e anos empurrando a vida com a barriga. Mas Deus quer mudar a nossa vida agora. Não precisa sofrer 15 anos para encontrar a paz. Você está entendendo, querido? E tem pessoas que estão sofrendo bem aqui, e é por isso que você precisa estar revestido do poder de Deus. Tem pessoas, querido, que estão sofrendo há 10, 15, 20 anos, 30 anos. Pessoas que sofrem há um ano com uma enfermidade, 2, 15 anos. E você já parou para pensar que alguém carregado do poder de Deus bate na porta dela e fala: olha, Jesus quer transformar a sua vida. Talvez a sua vida esteja bom, mas a Deus quer trazer o melhor agora. Amém? Porque a proposta de Deus sempre vai ser maior do que a nossa. Não, mas a minha vida, a sua vida é boa, mas Deus quer transformar para você ver que o que você vive não é o melhor. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Glória a Deus. E algo interessante, querido, no versículo 11 diz assim: Jesus, a palavra está dizendo, principiou, ou seja, iniciou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E olha o que a Bíblia está falando: e os seus discípulos creram nele. Você está entendendo? Então você percebe que andar com Jesus não é suficiente, querido. Então, por que Jesus foi convidado com os discípulos? Ele poderia muito bem não ter se manifestado ainda, mas aqui ele se manifestou a ponto de marcar a vida de João e dos demais discípulos. Tanto que João fez questão de escrever isso aqui. Os outros não escreveram. Talvez para os outros isso não marcou a vida, mas para João marcou. Que ele escreveu. Mas como? Está ali as águas. O vinho acabou, não tinha mais vinho, irmão. E aí a água, vamos para cá. Você está vendo aqui? O vinho acabou. A água, querido, ela não tem cor. A água, para ela ser considerada boa, tem água que fede. Ela não pode feder. A água, e se você for parar para prestar atenção, estudando isso aí, você vai descobrir que essas águas que as pessoas levaram para ser transformada em vinho, ela não era usada para beber. Ela era usada para lavar as mãos e os pés dos visitantes da festa. Então Jesus pegou uma água que não prestava. Você está entendendo o negócio? Jesus quer pegar um casamento que não presta. Agora o vinho. O que o mestre Sala, o dirigente da festa, falou? Cara, tu guardou o melhor vinho até agora? Você está entendendo? Então Jesus quer pegar algo que não presta, que não tem cor, que não tem graça. O que dá, Olha, eu estou combinando, agora que eu vim perceber que eu estou com cor de vinho, sem graça, não tem cheiro. Mas aí Jesus, ele pegou e falou assim: olha, levem ao mestre Sala. E no meio do caminho algo sobrenatural aconteceu. É por isso que você precisa ter paciência, porque no meio do caminho Deus vai operar o milagre. No meio do caminho Ele vai transformar a água em vinho.
Ele vai transformar a realidade da sua vida financeira, da sua saúde, dos sonhos, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, receba isso sobre a sua vida. Ele está transformando a realidade da nossa igreja, irmãos. Eu creio que o Senhor está transformando a realidade do nosso ministério. Ele está transformando a mentalidade da nossa igreja. Ele está transformando o Eduardo Angelinho, nossa rua, o nosso bairro, nossos vizinhos. Ele está transformando a realidade que nós encontramos. Em nome de Jesus. Amém? Jesus, Ele quer transformar a nossa realidade. E você vai perceber que o vinho já é diferente, querido. O vinho, né? Ele tem cheiro, ele tem sabor e ele tem cor. É ou não é? Então Jesus, Ele quer pegar algo sem graça, né? E algo que não serve nem para beber. É difícil de engolir esse homem, pastor. Já estou para vomitar ele. É difícil de aturar esse casamento. Já deu, pastor. É difícil, pastor, eu vou dar cabo da minha vida. Todo mundo na minha família diz que eu não presto, que eu não vou dar para nada. Não tenho mais sonhos, né? Para quê? Aí Jesus, Ele entra em cena. Vá lá, leve a água. E no meio do caminho o milagre acontece. O milagre acontece, querido. E a água é transformada em vinho. Aplauda ao Senhor, amém? E o vinho é cheiroso. O vinho tem cheiro, tem sabor e tem cor. Mas o incrível que pareça, querido, sabe o que aconteceu? Jesus não amassou as uvas para sair esse vinho. Por isso que se tornou um milagre. Porque o vinho, ele não vem da água, o vinho vem da uva. Você está entendendo? É algo inexplicável, é milagre. É algo surreal, é algo que não entra na cabeça racional. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, querido. Ele quer fazer algo sobrenatural. Mas como é que pode? Como é que pode esses irmãos que até o pastor fala errado, né? Como é que eles estão saqueando, estão entrando em lugares aqui, estão transformando esse lugar? Porque não é nós, é o poder de Deus. E o poder de Deus é sobrenatural. Como é que pode? O cara ganha um salário, como é que ele tem tanta prosperidade? Você está entendendo? Como é que pode aqui no Eduardo Angelim a pessoa está prosperando, eu que estou no centro de Belém não consigo prosperar? Porque é Deus, querido. É Deus que faz o sobrenatural acontecer. Amém? É Deus que faz o sobrenatural acontecer. E sabe por que eu quero dizer algo para você? Sabe por que muitas vezes parece que o vinho acabou na sua vida? Jesus, Ele poderia saber que o vinho acabou no segundo dia. Mas Jesus, Ele sabe a hora certa de agir. E existem algumas coisas, querido, que talvez já acabaram na sua vida. E eu vou dizer algo para você. O próprio Jesus permitiu, para fortalecer a sua fé. Não é necessário esperar o vinho acabar. Mas às vezes pela nossa ignorância, às vezes pela nossa falta de fé, pela nossa falta de obediência, o que acontece? O vinho acaba. Acaba a alegria da salvação. Tem que ir para a igreja, né? Acaba a alegria no casamento. Parece que não tem mais paz no lar. Parece que o dinheiro está acabando. Não tem como eu ajudar, pastor, está faltando aqui em casa. Como é que eu vou ajudar? Então sabe por que muitas vezes parece que está faltando? Porque Jesus quer fortalecer a sua fé. Porque Ele mesmo, a Bíblia fala, querido, que quando Ele manifestou esse sinal, o que aconteceu? Os discípulos passaram a crer nele. Então, sabe o que pode acontecer, querido? Quando o vinho na nossa vida, aquilo que representa o vinho na nossa vida, o que é? Aquilo que é a nossa própria vida. Se a nossa vida não está de acordo como Deus quer,
Se o seu casamento não está como você acha que deveria ser, a sua vida financeira, se aquilo que tem roubado a sua paz pode simbolizar o vinho que está faltando, aquilo que traz vergonha, a maneira como você tem vivido, se tem acabado, mas você preste atenção, querido, que Jesus, ele ressuscitou a fé desses homens. Esses homens, eles já acompanhavam Jesus, eles foram chamados para andar, mas só que quando eles viram esse milagre, a Bíblia fala que eles passaram a crer. Esse foi o primeiro, a Bíblia cita como o primeiro milagre. Você está entendendo? Então eles foram convencidos pelas palavras, mas foi necessário eles verem. E às vezes existem muitas pessoas que vão precisar ver. Você está entendendo? É por isso que você precisa brilhar a luz de Jesus. É por isso que você não pode ter vergonha de falar: foi Deus que mudou a minha história. É de você olhar nos olhos da pessoa: Jesus, assim como Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. Assim como Jesus mudou a história do meu casamento, Ele vai mudar a história do teu casamento. Você está entendendo, querido? Jesus, foi Ele que transformou, foi Ele que trouxe a alegria. Olha, a minha vida estava destruída, mas Jesus, Ele mudou a minha história. Você está comigo aqui? Então Jesus, Ele ressuscitou a fé desses homens. Sabe quando a gente precisa de uma ressurreição? A nossa fé parece que está morta. A gente ora e parece que não tem vida. A gente louva, mas parece que está tudo normal. Nada de novo acontece. Parece que tudo que você quer é ir para a sua casa, ou é você ir para jantar, para passear. Tudo que você quer é fugir dessa realidade. Mas eu quero dizer algo para você hoje, que talvez Jesus esteja permitindo você estar assim. Amém? Porque Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida. Ele quer manifestar o poder dEle. Porque, querido, eu quero dizer algo para você, que todas as vezes que nós necessitamos de um milagre, é porque Deus quer ajustar a nossa fé. Aleluia. Não era necessário acontecer isso, mas como eu falei, nós somos pessoas limitadas, nós variamos. Tem momento que a gente está alegre, tem momento que a gente está triste, infelizmente. Mas eu quero dizer algo para você, que o tempo vai nos tornar perseverantes. Muitos de vocês não vão voltar para o mundo, mas muitos de nós, se a gente não reagir, a nossa fé pode naufragar. E é por isso que Jesus se manifestou. Para quê? Para que a nossa fé em Jesus ressurgisse, para que a nossa fé se manifestasse, para que a nossa fé no Senhor cresça. Para quê? Para que a gente possa ver o poder dele na nossa vida, para que a gente possa ver os planos dele se cumprindo na nossa vida. Então, se você crê mais em Jesus, se você crê no Senhor, se você tem andado, querido, e parece que as coisas estão fora do lugar, eu quero declarar sobre a sua vida que esses dias, levante sua mão em nome de Jesus, esses dias serão dias que você verá a glória do Senhor. Deus vai abrir porta onde não tem porta, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo, haverá abundância nos teus celeiros. Eu ordeno agora, Mamon, Satanás, eu declaro todo tranca-rua. Eu declaro, meu Pai, todo demônio que limita a visão, que traz tristeza, que cerca essa pessoa, tentando trazer angústia, trazer medo, enfermidade, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Todo demônio que quer trazer loucura, todo demônio que quer trazer dureza no coração, sai agora, em nome de Jesus. E vem para fora, homens segundo teu coração, Senhor, mulheres segundo teu coração, venham para fora agora o milagre, o sinal do teu poder, a água sendo transformada em vinho, Senhor,
aquilo que não prestava, aquilo que não tem graça, aquilo que não tem vida, sendo transformado, restituído, meu Deus, em alegria, Senhor. Uma vida sem graça, uma vida limitada, uma vida comum em uma vida extraordinária, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, uma vida comum sendo transformada em uma vida extraordinária, porque a água ela é comum, todo mundo tem acesso à água, querido, mas nem todos têm acesso ao vinho, nem todos têm acesso ao vinho. Então você hoje, que está tendo acesso à água, Deus quer te dar acesso ao sobrenatural, que é o vinho. Você tem acesso a uma alegria passageira, mas Deus quer te dar uma alegria sobrenatural. Se você tem tido acesso a relacionamentos comuns, Deus quer te dar um relacionamento sobrenatural.